sobre alguns pontos, né, que existe na Bíblia. O livro de Levítico é um livro de leis, procedimentos, é um livro manual dos sacerdotes, né? Então, há muitas coisas que foram faladas aqui no livro de Êxodo, livro de Levítico, e aí você vê aquela palavra, e isso vocês fazem perpetuamente. Mas, aí tem algumas pessoas que querem, ou algumas igrejas que querem pegar esses mandamentos e colocar nos dias de hoje, né? Alguns costumes, né? Não é mandamento, são costumes nos dias de hoje, algumas proibições, algumas não sei o que nos dias de hoje. Mas se você estudar sobre o porquê perpetuamente, enquanto durar, é uma geração, quanto durar aquela aliança. Lembrando que a aliança antigamente, do Velho Testamento, ela foi renovada no Novo Testamento. Então, não que anula o Velho Testamento, mas que faz com que ele se cumpra, né, no Novo Testamento. É isso que a gente vai encontrar no livro, né, de Hebreus, que fala muito sobre a nova aliança, né, que é a sombra de Levítico. O livro de Hebreus é a sombra de Levítico. Então, continuando, outra coisa também que quero recapitular é a morte dos 2 filhos de Arão. Eles morreram simplesmente porque bebeu vinho? Não foi por causa disso. Depois você vai estudando a Bíblia, porque um versículo lá na frente acaba explicando melhor. Aí depois Moisés acabou falando para consolar Arão, né? E também para servir de advertência para Arão, relatou o erro deles com mais detalhes. Então, por que eles foram mortos? Eles foram mortos porque eles entraram no Santo do Santo e acenderam incenso. E Deus tinha falado que você o único que podia entrar no Santo dos Santos era Arão. E Arão, mesmo sendo o único que podia entrar, ele não podia entrar de qualquer jeito. Tinha algumas coisas que ele tinha que fazer e não era assim, qualquer hora, qualquer momento que ele podia entrar. E quem era morto. E eles foram mortos, mas eles foram retirados dali, ungido com a unção. Então Moisés pediu para eles os homens retirar o corpo daqueles 2, mas retirar com cuidado e temor, porque neles tinha a unção, o óleo da unção. Então levaram eles, né, para fora do arraial, e Arão não pôde tocar neles. Não sei por que motivo, mas Arão não pôde, né, tocar neles. Mas enfim, gente, aqui a gente... Tá, agora vamos ver se dá tempo de falar de mais alguma coisa, né? Vamos ver ali. Ó. Vamos falar sobre a lepra, né? Levítico 14. A lepra era uma doença bem comum naquela época e era considerado imundo quem tinha esse tipo. Então, todo que suspeitava que tinha uma lesão, ou um machucado, uma úlcera, ou um vermelhidão no corpo, ia até sacerdote, o sacerdote examinava e ele ficava por 7 dias separado. Não podia ter contato com ninguém, não podia ir na tenda, ele ficava se purificando. Depois dos 7 dias, ele voltava. Se aquilo piorasse, ficasse branco a pele, ou tivesse, né? E sempre era o sacerdote que examinava
e constatava se a lepra se era realmente impuro ou se não era impuro, mas sempre ele, né, dava tipo, ele tem aqui todo o manual de cores da lepra, de estágio, né, da lepra, o que estágio da lepra ele considerava impuro, ou que estágio da lepra ele considerava que ficasse afastado para sempre. E se considerasse puro, ele ficava lá os dias para se purificar, depois voltava, fazia sacrifício por esse, né, o apresentava a Deus pela expiação e ficava purificado. Também Deus fala, também se tivesse uma lã, um couro, uma roupa, qualquer coisa que tivesse contaminado, né, com a lepra, faria a mesma coisa. Trazia até o sacerdote examinava, o sacerdote sabia examinar, porque Deus ensinou ele. E aí ele ficava por 7 dias lá, separado também. Se piorasse ou não sei o que lá, ele ia considerar impura, aí seria queimada. E mesmo assim, pegaria a rolinha, também faria com o leproso, que eu não falei. É o mesmo processo de purificação. A rolinha, 2 rolinhas, colocava na água, no negócio de barro lá, lavava a rolinha, uma era morta com sangue, ungia a pessoa ou os objetos, e a outra lavava na água e soltava, e assim ficaria purificado, livre, né? Seria a ave voando, significaria livre. E aí Deus também falou: Moisés, quando vocês saírem dessa terra e forem para Canaã, e vocês conquistar a terra dos outros povos, se chegar numa casa e vocês constatar que houve lepra, ou houve uma pessoa com lepra ali, tem que purificar a casa. Depois deixa a casa, né, por 7. O mesmo processo que faria com a pessoa ou faria com os objetos, faria também com a casa. E se mesmo assim, mesmo depois permanecesse a lepra nessa casa, tiraria aquelas pedras que estão contaminadas, daria mais 7 dias. Se não, se realmente o sacerdote visse que não tinha, ela realmente era impura, então era queimada e jogada num lugar longe, num lugar onde que eles devem lá ter um lugar para colocar essas coisas impuras. Então aqui terminamos, né? Esse versículo de impureza ainda tem mais impureza ainda, que a gente vai estar falando sobre essas impurezas. Mas por hoje é só. Beijos e